Então sejam muito bem-vindos à nossa última aula sobre o livro do Gênesis, quando tocaremos agora a história de José. Sendo uma história muito ampla, muito bela e nós temos um tempo curto, eu quero pegar somente alguns elementos da vida de José para trazer aqui um ensinamento muito importante das Sagradas Escrituras e também como conclusão deste livro do Gênesis. Nós temos primeiramente a primeira parte da história de José, que é ele com os irmãos e ele dizendo dos sonhos que tem, ou seja, mostrando que o Senhor o abençoa, o destina. Seus irmãos não gostam muito dessa história, né? Nós sabemos bem, conhecemos bem a história de José. Então que Jacó, o pai de José, diz assim: olha, meu filho, vai lá e vai ver o que os teus irmãos estão fazendo. Ele vai, e quando os seus irmãos o veem, eles dizem: eis que chega o tal sonhador, vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou, veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Ou seja, eles juntos decidem a morte dos irmãos, do irmão José. Não há ninguém aqui que esteja excluído. Na verdade, o texto depois vai dizer que Rubens, ele intervém. Rubens, ele diz: não tiremos a sua vida, não derrameis o sangue, lança-o nessa cisterna do deserto, e faz isso para salvar o irmão. Ou seja, Rubens, que é o mais velho, é o único que não compactua totalmente com o projeto, mas compactua de outro modo. Judá, um dos irmãos, ele diz assim, ele vê uma caravana de ismaelitas e diz: para que nos serve matar o nosso irmão? É a nossa carne. Vamos fazer o seguinte, vamos vender e nós vamos ganhar com isso. E vendem ele para os ismaelitas, e a história de José vai se ligar agora ao Egito, porque os ismaelitas o vendem para Potifar, que é justamente ele é responsável, o comandante dos guardas lá no Egito, de Faraó. Ou seja, ele é vendido para lá. No capítulo 39, algo interessante vai se repetir por duas vezes. Versículo 2. Ora, o Senhor assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu senhor, o egípcio. Mesmo naquela condição, o Senhor o auxiliou. Por outra parte, os seus irmãos, eles vão se afastando completamente de Deus. E é isso que se manifesta quando eles mentem para o pai e dizem justamente o que haviam tramado. Ou seja, pegam a túnica de José, degolam um bode e pegam o sangue, misturam na roupa e dizem: olha, o teu filho, nós encontramos somente isso do teu filho. Jacó chora amargamente a morte de seu filho. Então eles mentem para o pai, tudo pela inveja que tinham de José. E eu falei que Rubens tenta intervir, e na verdade no final ele acaba compactuando, porque ele assume diante do pai essa mentira. Tudo isso vai ter um papel importante dentro da história de José. Ou seja, ele é como que exaltado pelo próprio Deus, mesmo nessa situação, e quando tudo parece indicar uma retomada de vida, né, dentro da casa de Potifar, ou seja, uma pessoa vendida, desprezada pelos irmãos, humilhada, e agora vai parar numa terra estrangeira, mas enfim parece que as coisas começam a dar certo. Então a mulher de Potifar quer ter relações com José, que por temer a Deus e a este senhor Potifar não quer nada com ela, mas acontece que numa dessas ela puxa a roupa dele, ela fica com a roupa dele, ele foge e ela inventa a história de que, caluniando ele, de que ele queria ter algo com ela. Deste modo ele é colocado na prisão, e aí a segunda vez aparece um termo que nós já falamos aqui. Assim ele ficou na prisão, versículo 21 do capítulo 39. Mas o Senhor assistiu José. Em hebraico está: o Senhor está com José. E isso também se repetiu antes: o Senhor está com José. Acontece que nessa prisão ele também tem êxito. Ou seja, o que ele faz sempre vai prosperando. E deste modo,
ali o carcereiro começa a confiar nele. E ali começam as coisas a andarem bem. Quando vem duas pessoas da parte de Faraó que são colocadas na prisão, o copeiro-mor e o padeiro, e os dois têm um sonho. E José ajuda a interpretar. E diz, é Deus quem dá a interpretação. Mas contai-me, o que aconteceu? O que acontece? Deste modo, José ele vai revelando e vai dando a interpretação de uma sorte, do outro um revés, ou seja, uma coisa boa e uma coisa ruim. E José diz para o copeiro-mor, que tem vamos dizer assim, o bom êxito no sonho, diz assim, lembra-te de mim, quando te suceder o bem e ser bondoso para falares de mim a Faraó. Ou seja, para ver a minha situação. Eu não fiz nada para estar aqui nesta prisão, a fim de que me faça sair desta prisão. Mas o versículo 23 diz que o copeiro-mor não se lembrou de José, ele o esqueceu. Ou seja, quando se parece que as coisas vão começar a melhorar, as coisas não têm o êxito que José esperava. Tanto que no capítulo 41 começa dizendo, 2 anos depois sucedeu que o faraó teve um sonho. 2 anos. José ficou lá 2 anos neste lugar. E o sonho tinha a ver com as vacas, magras e gordas. O faraó teve 2 sonhos e ninguém pôde interpretar. É então que este copeiro-mor se lembra, teve um rapaz, e algo que eu não contei, ele tem esta habilidade de interpretar sonhos. É então que o faraó, interessado, chama José, e José diz, quem sou eu para interpretar esses sonhos? Versículo 16, é Deus quem dá ao faraó uma resposta favorável. Então José, ele interpreta os sonhos do faraó, ou seja, falando dos 7 anos de abundância e os 7 anos de carestia, e dá o conselho ao faraó. Deus anunciou a faraó que vai se realizar. Depois ele diz, agora que o faraó escolhe um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito, para justamente botar em celeiros toda a comida dos 7 anos que vão depois permitir ao Egito viver nos 7 anos de penúria. Deste modo, o faraó, convencido e feliz pelo conselho, e o homem inteligente como José, e reconhecendo justamente, olha o que o faraó disse a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Israel, o povo, se reconhece inteligente e sábio pela voz divina, pela lei divina, pela relação com Deus. E é isso que acontece aqui com José. José é um prototipo de Israel, do povo. Deste modo, é Deus quem faz prosperar, mas não essa prosperidade simplesmente material, mas ter a verdadeira sabedoria. E deste modo que Faraó confia a José todo este trabalho, esta empresa de por 7 anos juntar em celeiros tudo aquilo que ele fará muito bem. José tem 2 filhos no Egito, e olha que interessante, os nomes são teológicos. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, e José deu o nome ao mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer os meus trabalhos e toda a família de meu pai. Deus me fez esquecer as penas. Então é o Deus que veio curar esse mal, os males que vieram sobre a minha vida. E o segundo filho, ele dá o nome de Efraim, pois Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade. Efraim vem de frutos. Então Deus primeiro tira de José vamos dizer assim, as marcas deste mal que foi feito, e depois dá a ele, cura as feridas para também fazer frutificar a vida de José. Começa os anos de fome e, de repente, Israel, começa a sentir fome também. E precisa recorrer ao Egito, porque sabe que lá tem. E aí, então, que quando eles se encontram, o primeiro encontro que eles têm com José, e aqui eu queria ler alguns pontos, teria muita riqueza aqui, infelizmente nós não temos como pegar parte por parte, o ideal seria ler parte por parte tudo e ir comentando, mas algumas riquezas nós queremos abordar. E aí esses homens chegam lá, José os reconhece, e José, reconhecendo-os, ele começa a provar
prová-los. Então que ele diz: José se lembrou dos sonhos que tivera a seu respeito e lhes disse: vós sois espiões. É para conhecer os pontos fracos desta terra que viestes. E aí eles começam a dizer que não, foi para ver os pontos fracos que viestes. E eles começam a contar a própria história. Teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com o nosso pai. E há um que não existe mais. Então José começa a ver que eles começam a contar a verdade, diferentemente do que falaram para Jacó. E como eu vos disse, vós sois espiões. Provareis a vossa palavra e se verá se a verdade está convosco ou não. Ou seja, eles são provados na verdade. Justamente aqueles que antes mentiram. E deste modo, José, ele pensa o que ele vai fazer. Prender a todos? Não. Vai prender um só. E aí ele pede para que um só permaneça lá, enquanto os outros vão e tragam o filho mais novo. Ou seja, porque eles dizem que há ainda um filho mais novo, ou seja, um irmão mais novo que Jacó teve após a morte de José para Jacó, né? Então ele diz que Simeão fique aqui. E Simeão permanece lá como prisioneiro. Então os irmãos eles dizem uns aos outros: em verdade espiamos o que fizemos ao nosso irmão. Vimos a aflição de sua alma quando ele nos pedia graça e não o ouvimos. Por isso nos veio esta aflição. Então eles reconhecem que foi por culpa deles que essa aflição agora vem. E é interessante que o texto diz que quando eles botaram José na cisterna, eles começaram a comer. Ou seja, realmente o coração deles e a consciência deles completamente esquecida, completamente morta, sem se preocupar até mesmo com o irmão. E é assim que vem essa prova. E aí José dá a comida para eles voltarem para a terra deles, e devolve o dinheiro, colocando o dinheiro no próprio saco, com duas versões, ou na boca do saco, ou no fundo do saco. Quando eles abrem para dar a comida a um animal, eles perceberam que o dinheiro estava lá. E um diz: devolver o meu dinheiro. Eis que está na minha saca de trigo. Então desfaleceu-lhes o coração e se entreolharam tremendo e disseram: o que é isso que Deus nos fez? A pergunta deles também é uma pergunta teológica. O que Deus nos fez? O dinheiro voltou a uma restituição que simbolizará uma restituição maior ainda na casa deles. Dizem para Jacó o pai: precisamos levar o filho mais novo, Benjamim. Até hoje na França, quando nasce um filho mais novo da família, se chama Benjamim por causa da tradição bíblica. Benjamim precisa ir. Jacó diz: já perdi José, vocês ainda querem que eu perca um outro filho? Então que Judá ele se apresenta e diz: deixa vir comigo o menino, porque já estamos passando fome. Eu me responsabilizo por ele. Eu o restituirei. Eu pagarei, se necessário, com a minha vida. Deste modo, Judá ele também está fazendo o processo de conversão na história. Aquele que não se ocupou e não cuidou e não protegeu José, ao contrário, vendeu. Menos mal do que matá-lo, mas vendeu, ou seja, não se importando com as ligações do próprio sangue, agora quer se responsabilizar justamente como que fazendo o caminho de retorno. Eles se encontram com José pela segunda vez, com Benjamim. E dizem: olha, o dinheiro estava no nosso saco. Nós pagamos, mas o dinheiro voltou no nosso saco. Nós trouxemos 2 vezes mais para poder pagar aquilo que devíamos ter pago e ainda pagar novamente a alimentação. E aí, o servo de José diz: foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai que vos colocou um tesouro nas sacas de trigo. Vosso dinheiro chegou até mim. E trouxeram-lhes Simeão, que estava ali preso. Ou seja, Deus é quem vos está restituindo todas as coisas. Deus é quem está à frente de todo este
trabalho. Deste modo, José se encontra com eles e o texto diz, no versículo 30 do capítulo 43, José apressou-se em sair quando viu Benjamim, porque suas entranhas se comoveram e encheu-se de lágrimas seus olhos, vendo o filho mais novo e se vendo nesse filho mais novo, porque ele não foi cuidado pelos irmãos. E é então que eles, mais uma vez, José quer provar os seus irmãos. Pede mais uma vez que eles encham tudo, que saiam, mas coloca uma taça dentro do saco de justamente Benjamim. E aí pede para que o seu servo vá encontrar esses homens. E eles dizem: que fizeste ao meu senhor José? O que estás fazendo? Ele está dando tudo para vocês, do melhor, e vocês roubaram uma taça. Eles disseram: não, nós não roubamos. E de repente se encontra em Benjamim, justamente, essa taça. No saco, logicamente ele não sabia. E é então que eles veem, porque o destino seria a morte deste homem, daquele que estaria com a taça. É neste momento em que, já mais uma vez, Judá lhe diz: agora que teu servo fique como escravo de meu senhor, no lugar do rapaz Benjamim, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retomar a casa de meu pai sem ter comigo o rapaz Benjamim? Não quero ver a infelicidade que se abaterá sobre o meu pai. Ele não se importou com o pai quando vendeu José, mas agora vive um processo de realmente assumir o seu lugar dentro da família. E é deste modo que ele assume como que o lugar de Benjamim. E José se dá a conhecer aos irmãos: eu sou José, vosso irmão que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. José ainda continua: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, e ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. É como diz a doutrina católica, a felix culpa de Santo Agostinho. Ou seja, quando Deus permite o mal, ele pode tirar dali, quer tirar dali um grande bem. Ao ponto de que se o homem tem fé em Deus, aquele que sofreu o mal, e vive um processo de reconciliação, como é o caso de José e também dos irmãos, pode dizer ao final: feliz culpa. É assim que Agostinho chama a culpa de Adão. A culpa de Adão é indispensável porque Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que é merecido a graça de um tão grande Redentor. A culpa consegue ser enxergada não porque ela é boa em si, mas porque o que Deus fez sovrasta, ultrapassa, completa todo o mal que havia sido recebido. É deste modo que José interpreta tudo o que lhe aconteceu. Não como acusação aos seus irmãos, mas de modo a reconhecer em Deus o grande autor de tudo. E assim, seus irmãos ainda temem, mas José pede que se chame o seu pai e toda a família. E eles chegam no Egito, no capítulo 46, em número de 70, um número bem simbólico em Israel, em número de 70. Jacó morre ali, dá a bênção aos filhos de José, e assim nós também entendemos uma coisa importante. São 12 filhos de Jacó, mas Levi não recebe nenhuma parte na terra prometida. E José, o que acontece? José também não recebe. Quem recebe são os 2 filhos de José, de forma que se complete novamente o número 12. É assim que se completa Manassés e Efraim, filhos de José. São partes da tribo de Jacó, né? das 12 tribos. Mas acontece algo ainda interessante ao final da vida de José, que ainda vai se falar da providência divina. Após a morte de Jacó, os seus irmãos, né,
tudo parece estar reconciliado, mas nem sempre é assim, infelizmente. Tem medo. Eles têm medo de que José, após a morte do pai, os trate mal, porque José tem muito poder no Egito. Vieram seus próprios irmãos e, lançando-se aos seus pés, disseram: Eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse: Não tenhais medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? Olha que palavras profundas de alguém que foi reconciliado com a própria história, alguém que foi exaltado por Deus. Não é uma exaltação humana. Por isso se reconhece no último lugar, como nos ensina Jesus, que aquele que quer ser o primeiro se coloque como o último e o servo de todos. O mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Agora não temais, eu vos sustentarei bem como a vossos filhos. Ele os consolou e lhes falou afetuosamente. Que coisa maravilhosa! O Deus de Israel é aquele que sabe conduzir falando ao coração, como no caso dos patriarcas, particularmente Abraão. Sabe levá-los em guerra e fazê-los vencer, mas sabe também conduzir o povo como José, de maneira discreta. Mas, como diz a narração de um salmo, se eu não me engano, 72, do Êxodo, quando fala do Êxodo, diz que Deus os fez passar como a José, como um rebanho no Êxodo, mas ninguém viu os sinais dos passos de Deus. Ou seja, de uma forma discreta, o Senhor sabe conduzir também a história, sem fazer grandes barulhos, aliás, em profundo silêncio. Mas o Senhor está com José, como um pastor que conduz o rebanho. Assim Israel se sentirá na sua caminhada. Por vezes, o silêncio de Deus vai se manifestar, mas isso não significa ausência. Ao contrário, um modo muito especial com o qual Deus conduz o seu povo. Este é um ensinamento grande sobre o que significa a divina providência, que não se confunde com o mal, mas a capacidade de Deus e o poder de Deus, do mal, de operar o bem. A partir do mal realizado pelos homens, por culpa humana, realizar o bem. E isso é uma capacidade própria de Deus. Um grande abraço, fique com Deus. Espero que tenha te servido este percurso junto aos patriarcas. Shalom.